meu coração alegre está. Vivemos meio assim, mas está. Eu sinto alegria no meu coração. Vamos cantar. Meu coração alegre está, meu coração alegre está, porque Jesus me salvou. Meu coração alegre está, meu coração alegre está, porque Jesus me salvou.
necessita de alguém pra ganhar, alguém pra contar o que estou sentindo. Vamos fazer uma leitura devocional no Salmo de número 13. Convido os irmãos que puderem ficar em pé para nós acompanhar essa lição. Nós lemos como de costume, eu leio o primeiro versículo e a igreja responderá pelo versículo seguinte. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando servirá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos,
para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e que não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Aqui é a oração de fé ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Nós vemos que o salmista Davi teve os seus deslizes, teve os seus problemas, mas deixou. Eu gosto muito das mensagens, principalmente do Salmo 51. Nós vemos que foi um momento tão difícil, mas um momento quando ele sentia que a sua alma estava angustiada, ele voltava para o Senhor. E aquilo dizia: até quando? Até quando, Senhor? Ele sentiu que ele precisou de Deus. E muitas vezes nós passamos pelas mesmas circunstâncias que Davi. E às vezes achamos que nós não tem mais jeito. E esquecemos que ainda existe uma esperança aquele que busca em Deus. E eu vou pedir mais uma oração. Nesse instante eu convido o nosso irmão Gideão para que leve a Deus em oração. Paizinho querido, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, em Tua presença, ó Pai, para Te render graças a Ti, para louvar, para bendizer Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz presente em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, Pai. O Senhor tem nos acompanhado, Pai. O Senhor tem nos fortalecido, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nunca tem nos desamparado, Pai. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, abençoa, ó Deus, a cada irmão que aqui faz presente nesse culto, ó Deus, que tudo que nós vamos fazer aqui, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e adoração a Ti, ó Pai. Abençoa desde já, Pai, meu Pai que está à frente do Teu trabalho, Pai. Que ele possa ser sempre também esse servo valoroso em Tuas mãos, Pai. Onde ele pisar a planta dos Teus pés, ele possa ser esse servo que tenha anunciado a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, cada dia mais olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós nunca possamos olhar para trás, mas olhar para o alto, olhar para o céu, e sabendo, ó Pai, que existe um Deus, o qual tem cuidado de cada um de nós. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado a Deus por tudo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém.
Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tem supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai,
seu barquinho hoje. Em Mateus fala, no capítulo 8, Jesus ele acalma uma tempestade. Como tem sido a tua fé para com nosso Deus? Ele tem acalmado a nossa tempestade. Você está nesse barco, esse barco que nós estamos, devemos sentir que Jesus ele está presente. Muitas vezes nossa fé é tão falha, tão imperfeita, a nossa fé é tão pequena, mas no momento que nós colocamos nossa fé em Cristo Jesus, o mar muitas vezes está revoltoso, mas Ele acalma os nossos corações. Ele acalma. E nós sentimos que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. Esse é o Deus que nós temos. Vamos colocar em pé na tua presença, vai estar cantando esse hino. Que nós não podemos temer, porque o Deus que nós temos é o único, é o verdadeiro, Ele é presente, Ele é eternamente em nossas vidas. Assim
Jesus Cristo em nossas vidas. Que nós possamos estar encontrando a paz nos nossos corações. Minha fé, ó Pai. Não retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, desejo
cuidado na Assembleia de Deus. Nós agradecemos de coração. O pastor, eu lembro, ele estava vindo de Sorocaba e o carro dele desmanchou no caminho, precisou voltar embora, no guincho, e ele mandou mensagem para nós, dizendo que o Tiago estava aqui à noite para pregar. Glória a Deus, ele está aqui, ele com a sua família, e desejar são bem-vindos. Eu convido o nosso irmão. Agora nós vamos dar um descansinho um pouco, temos umas crianças que também cantar, mas primeiro agora vamos chamar o Tiago aqui, nós vamos orar, ter uma oração de invocação aqui, irmão. E daqui a pouco nós vamos ouvir o que Deus tem preparado para nós nesta noite. Então vamos orar? Antes do irmão dar o... Ó Deus querido, nós não temos palavra para agradecer ao quanto o Senhor tem sido bom para conosco, Deus. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Estamos no Teu santo altar aqui nesse momento em que o Teu servo se encontra à nossa frente, ó Deus. Em que o Teu servo está aqui, Senhor, colocado como uma atalaia, Senhor, que ele vai nesse momento transmitir a Tua palavra de acordo com o Teu querer, Senhor. E que os nossos corações possam estar atentos para ouvir, para receber a Tua palavra, Senhor. Às vezes não é o que nós queremos, mas é o que o Senhor quer, ó Deus. Fala, Senhor, com ele. Fala com o Teu servo, Senhor. Abençoa a sua família que vieram. Abençoa, Senhor, para que este culto, Deus, seja um culto maravilhoso. Seja um culto que nós vamos sentir a Tua presença, ó Deus. E agora, Senhor, entregamos a palavra para o nosso irmão e pedimos que o Senhor dirija esse ato de culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. Louvo a Deus por essa noite poder estar aqui. É um motivo de muita, mas muita alegria poder reunir com os amados irmãos nessa oportunidade. Além de ser uma alegria, também é uma honra assomarmos este púlpito. Sabemos o quão santo é este lugar e o quão importante é esta hora. Eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão que está aqui, feliz por ver pessoas a quem nós amamos, conhecemos, Gede, Tair, Caio, Vitória, Euler, e todos aqui ainda muitos conhecidos, Mael. Louvo a Deus pela vida do pastor Ageu. Ele, logo cedo de manhã, ele já me mandou mensagem, avisando que ele não estaria aqui, mas dizendo assim, está tudo certo para você ir lá. Vai ser uma pena que eu não vou estar lá. Mas eu falei para ele, então, outro dia a gente se vê, a gente se encontra e vai ser bênção também. Estamos aqui nessa noite debaixo da bênção de Deus, também debaixo da bênção do meu pastor, Gessé Lúcio Braz, homem a que Deus tem levantado na nossa igreja para nos abençoar, para dirigir a nossa vida, que também de alguma maneira tem confiado a nós no ministério qual nós temos ali, servimos a Deus naquela igreja. Coube a Deus ter nos por fiel colocando no ministério, servimos a Deus como presbítero naquela igreja. Então, é uma honra muito grande poder estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que é noite de bênção, noite onde Deus tem uma palavra aos nossos corações, e o meu desejo é que a partir desse momento, o meu e o seu coração seja como aquela terra, lá no capítulo 13 de Mateus, aquela terra boa, não à beira do caminho, para que a nossa bênção não seja roubada, nem os pedregais, para que também ela não seja sufocada. Enfim, que o nosso coração nessa noite seja como aquela terra fértil, onde a semente caiu e ela germinou e frutificou para a glória de Deus. Esse é o meu pedido a Deus nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Para a nossa meditação nessa noite. Evangelho segundo Mateus, escreveu de Jesus, capítulo de número 12. Versículo de número 9 até o versículo de número 20. Eu estarei lendo, os irmãos atentem a esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados?
E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se no sábado ela cair em uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência então lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a sua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra Jesus para o matarem. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraze. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nessa noite eu gostaria de falar do tema. O título da minha pregação nessa noite é o seguinte: para Deus, ninguém é descartável. Esses dias que nós vivemos, eu tenho notado muito isso, com o advento da internet, tudo que tem acontecido. Surgem muitas pessoas que vêm tomando uma certa proporção de ensinar ou de falar muitas coisas. Isso é inevitável. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias pelas informações, por ensinos que às vezes a gente não recorre à palavra, não confronta com a palavra, e muitas vezes a gente é levado mais a agir com as pessoas ou certos pastores que pregam na internet do que acreditar e seguir o conselho do nosso pastor, daquele que está ao nosso lado, daquele que ora e sofre pela nossa vida, que luta para nos ensinar o caminho certo. E eu tenho notado que muito se tem falado, e é um tema que preocupa muito o meu coração, e que envolve muitas áreas da nossa vida. Você já reparou, e você já consegue perceber, o quanto hoje os nossos relacionamentos têm se tornado superficiais, fracos, inconstantes, que não duram muito tempo? A pessoa que é seu amigo ou convive com você, muitas vezes basta apenas um deslize ou um momento em que você derrapa com ela, essa pessoa te descarta. Quantos de nós às vezes somos evitados ou descartados porque não servimos mais para as pessoas? Isso é cruel, mas é verdadeiro. Quantas amizades acabam apenas porque a pessoa estava com você e convivia com você e gostava de você, talvez não pelo que você era, mas muito embora pelo que você proporcionava a ela, pelo que você oferecia. Porque no momento em que você parou de oferecer e suprir as necessidades dela, sejam emocionais, sejam físicas, ou sejam de qualquer outra área, você se torna descartável, você se torna abandonado. Quantas pessoas já não te evitaram e já te deixaram para lá? Sabe por quê? Porque você deixou de ser importante para ela. Mas não porque você deixou de ser quem você é. É porque você deixou de fazer o que ela queria que você fizesse. Então, os nossos relacionamentos têm se tornado superficiais, frajutos, porque as pessoas não convivem mais e não buscam mais, talvez na íntegra,
o que de fato a pessoa é, o que de fato existe na mente da pessoa, o caráter da pessoa, pouco importa hoje. Então as pessoas buscam outros interesses. E nós ouvimos muito, e tem pessoas que estão estimulando isso. Porque quem daqui já não ouviu os coaches da vida, que são esses pregadores que a gente chama de coach? Porque às vezes não pregam o evangelho puro e genuíno, mas estão preocupados em conduzir a pessoa a viver bem, a tirar de dentro dela as respostas pelos seus dilemas. E talvez você já ouviu essa frase, é uma frase que me dói muito. Porque eu tenho visto pessoas recitarem isso, a grosso modo, na igreja. Que é aquela frase assim, olha, afaste-se de pessoas tóxicas. Não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi muitas vezes. E as pessoas têm se debruçado e se agarrado nessa frase para começar a rotular as pessoas dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho, na escola. E as pessoas começam a rotular e a decidir quem para eles são essas pessoas que se tornam tóxicas. Então o conselho dessas pessoas é: se afaste dessa pessoa que ela acaba sendo tóxica para você. Que ela acaba te levando para baixo, que ela acaba te maltratando às vezes. E às vezes a gente tem feito esse separatismo dentro da igreja, porque às vezes uma pessoa te tratou mal, te disse uma palavra, e às vezes feriu o seu coração, ou não foi uma palavra que você queria ouvir naquele momento, naquela noite, e você seguindo esse conselho, você talvez não convive mais com essa pessoa da maneira que nós deveríamos conviver em comunhão e alegria. Talvez o seu convívio com essa pessoa hoje é apenas um suporte mascarado porque você precisa conviver com ela aqui dentro. Mas no fundo o seu coração declara: essa pessoa tem sido tóxica para mim. Infelizmente muitas pessoas têm seguido esse conselho. Mas há um problema. Você já parou para pensar que da mesma maneira que você pode declarar uma pessoa que é tóxica e descartar ela da sua vida, você também pode ser rotulado como uma pessoa que é tóxica? Você gostaria, lá no fundo da sua alma, responda para você mesmo, de que as pessoas te evitassem, de que as pessoas te olhassem às vezes frente a frente, no momento até te conversasse com você, mas pelas tuas costas te declarasse como uma pessoa que deve ser evitada? É cruel, não é? É cruel ser descartado. É cruel você ver as pessoas te abandonando e não te dando nenhuma importância. Eu vejo hoje não apenas pessoas rotulando amigos dessa forma, mas eu vejo crianças, eu vejo adolescentes, eu vejo jovens, eu trabalho com jovens na igreja, até mesmo rotulando os próprios pais como pessoas tóxicas que precisam ser evitadas. Quantos dos nossos jovens hoje convivem dentro de um lar apenas aturando o pai e a mãe, mas não convivendo com eles? Porque eles aprenderam a rotular as pessoas, todas aquelas pessoas que vão contra a vontade delas, ou não concordam com elas e não fazem o gosto delas, eles estão aprendendo a rotular essas pessoas como tóxicas e precisam ser evitadas. Mas esse não é um assunto novo, não pasmem vocês. Isso não é um assunto de hoje, que acontece hoje. O desprezo, o descarte das pessoas, já acontecia há muito tempo atrás. Esse sentimento de você se aproximar da pessoa e querer somente o que ela te oferece de bom, e você não procurar conhecer e amar a pessoa pelo que de fato ela é, mesmo que com falhas, mesmo que com defeitos, isso não é um assunto novo. Nós vemos nesse texto nessa noite, capítulo 12 de Mateus, que isso já acontecia, principalmente onde não deveria acontecer. Isso já era corriqueiro, onde de fato não poderia, em hipótese alguma, ocorrer. O texto que nós lemos nessa noite fala em um momento em que Jesus ele entra na sinagoga dos judeus. E ali eles já estavam buscando alguma ocasião para tentar derrubar Jesus naquele momento. Eles já não engoliam Jesus, porque Jesus estava confrontando ferozmente a vida dos religiosos daquela época. Então eles tentando provar Jesus, para derrubar Jesus, eles num dia de sábado
O que para um judeu era inconcebível fazer algumas coisas, mas ao longo do tempo, os fariseus, os escribas que eram estudiosos da lei, eles começaram a colocar muitas coisas a mais além do que a lei pedia. Eles acarretavam, e Jesus vai confrontar eles lá no capítulo 23, dizendo que eles colocavam fardos pesados na vida das pessoas, mas eles nem com a ponta do dedo eles moviam. Eles pediam que as pessoas fizessem, mas eles mesmos não faziam. E eles colocavam cada dia mais peso na vida das pessoas, porque eles buscavam mais a religiosidade, mais os rituais, eles gostavam mais de toda a pompa que a religião judaica oferecia. E eles queriam tentar Jesus, para derrubar Jesus, porque Jesus, quando vem, ele vem numa outra ótica. Ele se aproxima dos pecadores. Jesus se aproxima daqueles que estavam abandonados pela religião. Jesus, quando ele vem, ele se senta na casa daqueles que eram chamados de publicanos. Você sabe o que era um publicano? Um publicano na época de Jesus era uma pessoa que era colocada pelo Império Romano. Ele era tirado do próprio povo judeu e era colocado para recolher os impostos do povo. E um publicano, ele era extremamente odiado, rejeitado pelas pessoas da época. E Jesus, quando vem, ele come com publicanos, ele senta com publicanos, ele anda com publicanos. E pasmem vocês, Jesus não apenas come com eles, mas Jesus chamou um para ser o seu apóstolo. Mateus era cobrador de impostos e Jesus o chamou. Jesus, ele aproximava-se das pecadoras, que eram as prostitutas da época, rejeitada pela religião também. E quando Jesus vem, ele começa a abraçar essas pessoas e ele começa a dedicar toda a sua atenção a essas pessoas. É por isso que você, quando lê o Evangelho, você vê multidões seguindo Jesus. Eram multidões que na maioria das vezes eram rejeitadas, que eram deixadas de lado pela religião da época. Então eles estão querendo tentar Jesus, eles estão querendo derrubar Jesus de alguma maneira para refrear esse novo movimento, essa nova ótica de Jesus de tentar curar as pessoas feridas. Foi o próprio Jesus que disse, olha, não são os sãos que necessitam de médicos, mas são aqueles que estão doentes. Foi o próprio Jesus que disse lá em Lucas, na passagem de Zaqueu, que ele não veio para chamar os justos ao arrependimento, mas aqueles que estavam perdidos. Quando você lê a parábola do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, não tem só a parábola do filho pródigo, tem a parábola da ovelha e a parábola da dracma e depois a parábola do filho pródigo. As três querem dizer uma coisa, que Deus estava de novo abraçando aqueles que tinham se afastado, aqueles que tinham abandonado a presença de Deus. Mas isso inconformava eles, porque eles rejeitavam as pessoas. Mas Jesus vem num outro propósito. É por isso que o título do meu sermão nessa noite é: para Deus ninguém é descartável. As pessoas descartam umas às outras, mas para o nosso Deus, para o meu Jesus e para o teu Jesus, ninguém é descartável. Se a gente não suporta às vezes uma pessoa que nos ofende, que fala mal, ácido com a gente, Deus, ele é longânimo. Deus, ele tem suportado. Sabe por quê? Porque para Deus ninguém é descartável. Deus não entra muitas vezes nessa lógica das pessoas de se afastar das pessoas que nos são tóxicas. Você já imaginou se Jesus seguisse essa ótica? Ele reprovou algumas pessoas, mas ele pediu para a gente amar, ele pediu para a gente acolher, ele pediu para a gente levantar, ele pediu para a gente ser suporte. Ele não somente pediu, mas ele nos foi o maior exemplo de se fazer isso. Porque ele sim correu atrás das pessoas que eram rejeitadas. Ele sim abraçou aqueles que eram desprezados. Ele sim procurou levantar aqueles que estavam caídos. E ele é o nosso maior exemplo de que para Deus ninguém é descartável, ninguém pode ser jogado fora. E esse texto me chama muita atenção, principalmente no versículo 20. Porque Mateus ele procura escrever para os judeus. E ele procura demonstrar que Jesus era o Cristo. E Mateus sempre vai
colocar na vida de Jesus o cumprimento de alguma profecia do Antigo Testamento. Se você fizer uma leitura do Evangelho que Mateus escreveu, desde o primeiro capítulo, ele cita um acontecimento de Jesus e diz, para que se cumprisse a Escritura. Cita o nascimento de Jesus e fala, para que se cumprisse a Escritura. Cita a fuga de Jesus para o Egito, para que se cumprisse a Escritura. E nesse texto não é diferente. No versículo de número 17, Mateus diz o seguinte, ele fez isso, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse. Aí ele vai citar Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá a sua voz pelas ruas. O versículo 20 é o que me chama a atenção. E é o ponto-chave do meu sermão nessa noite. Diz assim, porque ele não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Talvez você não compreenda essa palavra. Ele não esmagará a cana quebrada. Mas os judeus eles tinham um costume de construírem flautas. Porque naquela época é como se fosse uma espécie de uma cana mais fininha. E os judeus eles pegavam essa espécie de cana e eles cortavam os gomos e eles confeccionavam flautas para tocar. Eles usavam aquilo ali para fazer um instrumento. Mas de repente, quando eles iam pegar esta cana e eles iam processar ela para construir a flauta, muitas delas se rachavam, se quebravam. Daí não dava para fazer a flauta. O que eles faziam? Jogavam fora. Descartavam aquilo ali. Porque não dava mais para fazer o instrumento. Ou também as pessoas colhiam aquelas espécies de canas, mas algumas eram descartadas pelo caminho porque eram ruins. Mas o texto vem nos dizer que quando o Messias chegasse, porque essa palavra está falando a respeito do Messias, que ele não esmagaria a cana que já estava quebrada. Aquela cana que foi descartada. Essa é a imagem. Que eles pegaram para fazer a flauta, mas por algum motivo ela se quebrou ou se rachou e eles descartavam. A ideia do profeta Isaías é que quando o Messias viesse, ele não pisaria essa cana que já estava quebrada. Mas temos uma outra imagem. Que ele fala que também ele não apagaria o pavio que fumega. Talvez alguns irmãos que estão aqui ainda conhecem aquela lamparina que era feita com um paviozinho e que eles acendiam. Naquela época era mais ou menos igual. Eles usavam azeite e o pavio queimava. Estava já terminando. E muitos apagavam e trocavam aquele pavio. E colocavam outro. É uma questão de lógica. Mas o texto está nos dizendo que ele não esmagaria aquela cana que já estava quebrada, nem aquele pavio que já estava acabando, aquele foguinho, fumegando só a faísquinha assim, ele não chegaria e não apagaria. Há uma imagem muito importante aqui. Por que para Deus ninguém é descartável? Sabe por que para Deus ninguém é descartável? Primeiro ponto. É porque Ele consegue colocar as pessoas acima da religiosidade. Ninguém é descartável para Deus, nem para Jesus. Porque Jesus conseguiu colocar as pessoas acima da religiosidade daquela época. Já estes homens não conseguiam fazer isso. Já os fariseus, os escribas, aqueles que eram religiosos da época, que dominavam as escrituras, eles não conseguiam assumir isso, porque para eles era mais importante o ritual do templo do que a própria pessoa. Eles estavam mais preocupados com o sábado do que com a cura daquele homem. Jesus curou aquele homem, eles ficaram bravos, eles ficaram tristes. Porque eles estavam dizendo que no sábado não poderia fazer aquilo. No sábado não poderia fazer aquela obra. Ou seja, eles colocavam mais o ritual da religião deles acima do benefício da pessoa.
Ao invés de eles se alegrarem de uma pessoa que passou a vida inteira com um problema físico, que talvez não conseguia trabalhar direito, que talvez não conseguia fazer algumas coisas, em vez de eles ficarem contentes daquele homem, que talvez era conhecido, colega deles, de infância, eu não sei, de ter a mão restaurada e estar feliz agora, mas eles colocavam mais a religião acima da felicidade. E Jesus não fez isso. O grande problema desses homens era a questão do sábado. Porque no capítulo 12, no primeiro versículo, Jesus já estava enfrentando este dilema com eles. Porque Jesus estava passando, está nesse contexto, Jesus estava passando pela plantação de trigo com os seus apóstolos. E eles começaram a colher algumas espigas para comer, e era um dia de sábado. E quando os fariseus, que muito possivelmente estavam seguindo Jesus para pegar um erro nele, viram aquilo, eles falaram, não é lícito fazer isso no sábado. E Jesus fala, mas você não viu o que Davi fez? Comendo dos pães que estavam no templo, que somente os sacerdotes poderiam fazer aquilo? O problema deles era que eles se baseavam mais no ritual da religião e estavam esquecendo do amor e da misericórdia. Porque no versículo 7 Jesus fala para eles, se vocês soubessem verdadeiramente, citando Oséias capítulo 6, o que é misericórdia aquele e não sacrifício, vocês entenderiam o que é a verdadeira religião. Por que para Deus ou para Jesus ninguém é descartável? Porque Jesus conseguiu colocar a vida das pessoas como mais importante do que a religiosidade. Se a gente perder esse ponto de vista, irmãos, a nossa religião pode se tornar vã. A nossa fé pode se tornar vã. Tiago, escrevendo na sua carta, capítulo 1, ele dá algumas diretrizes do que é a verdadeira religião. E na última delas ele fala assim, porque a verdadeira religião para com Deus é essa. Sabe qual é? Socorrer os órfãos e as viúvas na sua tribulação. Esta é a verdadeira religião para Deus. É amar as pessoas. É ter empatia com o sofrimento. É amar mais as pessoas do que a nossa religiosidade, do que os nossos costumes. Porque se a gente deixar de amar as pessoas, nós deixamos também de amar a Deus. Eles não conseguiam literalmente viver isso. Te dou mais 2 exemplos. Capítulo 5 do Evangelho que João escreve. Tem um paralítico que está lá há 38 anos à beira do tanque chamado Betesda. E toda vez que um anjo aparecia lá no ritual que eles acreditavam, que as águas se moviam, o primeiro que fosse lançado no tanque era curado. Mas aquele homem era paralítico, ele não conseguia se mover, ele estava numa cama. Ele diz assim, Jesus fala assim, chega para ele e fala, eu não tenho ninguém para me colocar lá dentro quando a água é agitada. Aí Jesus falou para ele, você quer ficação? Ele fala, mas não posso. Toda vez que eu vou, talvez se rastejando, chega um melhorzinho, pula na frente e recebe a bênção. Aí Jesus chega para ele e fala, toma a tua cama, e cura ele naquele momento. Que glória, né? 38 anos passando esse sofrimento. Depois recebeu a bênção, foi liberto, pegou a sua cama e saiu correndo, glorificando a Deus, alegre, porque sua luta tinha terminado, o seu problema tinha sido sarado. Mas sabe o que os religiosos da época fizeram? Chegaram perto dele e falaram assim, rapaz, hoje é sábado, você não pode levar a sua cama, você não pode carregar a tua maca. Sabe por quê? Porque eles amavam mais a religião do que o bem-estar das pessoas. Vá para o capítulo 9 que João escreveu, do mesmo evangelho. Tinha um cego de nascença, que Jesus chegou, fez um lodinho, colocou um barro no olho dele e falou assim, vai no tanque de Siloé e lava o teu olho. E ele ficou curado. Mas sabe que dia que era? Sábado. E eles ficaram enfurecidos por causa disso. Sabe por que para Jesus ninguém é descartável? Porque Jesus consegue colocar a vida das pessoas acima da religiosidade. Jesus consegue olhar para o meu e para o teu coração e colocar você acima de todas as coisas. Porque foi isso que ele fez. Ele só desceu a essa terra por mim e por sua causa, porque ele colocou você acima de tudo, senão ele não veria. O amor dele foi maior pela sua alma e pela sua vida do que todos os aspectos religiosos. Segundo motivo, porque Jesus não descarta ninguém.
É porque Ele sabe verdadeiramente a minha e a sua necessidade. Talvez aqueles homens, eles não conseguiam ter essa empatia. Não conseguiam se colocar no lugar da pessoa. Mas sabe por que Jesus curou aquele homem? Porque Ele se colocou no lugar. Ele se compadeceu. Ele não tratou aquele homem como uma pessoa a ser descartada. Uma pessoa que deveria ser deixada de lado como eles faziam. Sabe por quê? Jesus conhece realmente qual é a minha e a sua necessidade. As pessoas podem te descartar, podem te deixar de lado, podem te abandonar, mas nunca olhe para Deus e pense que Ele vai fazer isso com você. Sabe por quê? Porque para Deus você não é uma pessoa descartável. Você é uma pessoa que tem valor. Você é uma pessoa que foi amada por Ele até as últimas consequências. E Ele consegue olhar para você onde você está aí agora. E aquilo que teu pai, aquilo que a tua mãe, que teu esposo, que a tua mulher não consegue ver, não consegue entender, saiba de uma coisa: o teu Deus, Ele consegue saber qual é a tua real necessidade. Aquilo que está lá na tua alma nessa noite, que ninguém consegue decifrar, aquele sorriso que está no seu rosto, mas lá dentro está doendo, Ele sabe e consegue entender aquela lágrima que cai dos seus olhos, que ninguém compreende. Sabe por quê? Porque para Ele ninguém é descartável. E eu termino essa palavra nessa noite, no versículo 20, ele diz: porque Ele não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para destruir aqueles que já estão arrebentados. Talvez seja esse o que muitas pessoas têm feito hoje, acabando destruindo as pessoas que já estão arrebentadas. Mas Jesus, Ele veio fazer o contrário. Jesus não veio para pisar. Lembra da caninha que foi rejeitada porque estava quebrada, não servia para fazer a flauta, e eles jogavam fora? Sabe o que acontecia? Eles jogavam à beira do caminho. Aí as pessoas que passavam por aquilo ali pisavam em cima daquela caninha que tinha sido rejeitada. Mas o profeta está dizendo que Ele não faria dessa forma. Jesus não passaria pelos caminhos da vida, onde há muitas pessoas que já estão arrebentadas, surradas, destruídas pelas lutas da vida, e Jesus não veio para pisar sobre elas e acrescentar sobre elas mais sofrimento. Jesus não veio para pisar aqueles que já estavam arrebentados pela tristeza do pecado e pelas lutas da vida. Muito pelo contrário, Ele veio para regenerar essas pessoas. Jesus, lá no Evangelho que João escreve também, ele diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida. E vida com abundância. Ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Jesus veio restaurar, Ele veio levantar de novo aquele que está caído, aquele que está abandonado, porque para Ele ninguém é descartável. Pode ser que o mundo olhe para você, as pessoas olhem para você e te abandonem no caminho da vida, mas Jesus, Ele tem o poder de chegar e parar do seu lado e pegar nas tuas mãos e te levantar mais uma vez. Sabe por quê? Porque para Ele ninguém é descartável. E Ele diz, o último para terminar: e Ele não apagará o pavio que fumega. Você consegue imaginar comigo nessa noite? Voltar alguns anos atrás? Hoje a gente tem energia, é uma bênção. Mas aquela lamparina que talvez você, irmão, usava lá antigamente, e aquele paviozinho que ia se apagando e tinha que trocar, fumegando, só a fumacinha. O profeta disse que Ele não apagaria aquele pavio. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para apagar o pouquinho de força que ainda existe na sua vida. Muito pelo contrário, Ele veio para fazer você viver de novo. E nessa noite, com certeza, diante dessa palavra, é o que Ele quer fazer nos nossos corações. Talvez você tenha estado na sua vida, ou nessa noite aqui, como esse pavio, quase se apagando. As tuas forças estão diminuindo a cada dia que passa. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, não para apagar o restinho de faísca que existe ainda aí dentro de você. Muito pelo contrário, Ele te trouxe aqui nessa noite para voltar a acender dentro do seu coração essa chama, este amor pela obra dEle, este amor pela vinda dEle, pela palavra dEle. E é esse o desejo que eu quero no meu coração, desejar a você nessa noite, que Ele possa ser aquele que vai restaurar a sua vida, te trazer novas forças,
O profeta Isaías diz o seguinte, que os jovens correriam e eles se cansariam durante a vida, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão. Então nessa noite, é a noite em que o Senhor nos chama para abraçar o grande amor dele pela nossa vida. Sabe por quê? Porque para ele ninguém é descartável. Você pode estar ainda na sua fraqueza e se considerar pequeno, mas para Deus ninguém é descartável. Eu gostaria de convidar você nessa noite a abraçar este amor, a abraçar essa imagem de Jesus, daquele que socorre, daquele que percorre os caminhos mais tristes da nossa vida para nos levantar. Eu gostaria que você nessa noite saísse daqui disposto a abraçar esse amor de Jesus, porque Ele quer restaurar a sua vida a cada dia. Ele quer consertar aquilo que está quebrado dentro do seu coração muitas vezes, aquilo que todo sofrimento da vida te trouxe, aquilo que todo desprezo das pessoas acarretaram sobre você. Jesus, Ele não quer acrescentar mais dor a este sofrimento, mas Ele quer acrescentar vida, Ele quer acrescentar a presença de Deus sobre a sua vida. Então, que Deus abençoe esta igreja nessa noite, que essa palavra fique gravada no seu coração, que ela possa, como no começo dessa palavra eu disse, que ela possa encontrar um coração fértil, que vai frutificar e que vai nos levar a cada dia a obedecer e agradecer a Deus. Nunca se esqueça disso. Para Deus, ninguém é descartável, porque Ele nos amou com um amor terrivelmente lindo, imensamente lindo. E todo o Evangelho, e talvez toda a nossa religião, se resume talvez num verso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há 3 grandes características do amor de Deus aí. O amor de Deus é infinito, é ilimitado, porque Ele amou a todos. O amor de Deus, ele é incalculável, porque a gente não conhece o tamanho do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é inquestionável. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não foi só em palavras. Ele entregou o seu Filho. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 5, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa foi a grande prova do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Sabe por quê? Porque você não é descartável para Deus. Porque Ele te amou de uma tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para morrer no seu lugar. Mas você precisa abraçar este amor e dar uma resposta de fé na sua vida, para que este amor seja cada dia mais grandioso na sua vida. Amém? Amém. E Deus abençoe os irmãos. Fiquem com essa palavra. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, Padre Mauro, só não vai orar. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, por este momento. Amém. Te louvamos, Senhor querido, por cada vida que está aqui nessa noite, que é importante para o Senhor, que é importante para mim, que é importante para essa igreja. Pai querido, nos ensina a cada dia, Senhor, a abraçarmos este amor, a olharmos para o Senhor, ó Deus, aquele que não nos despreza, aquele que não nos abandona nunca, aquele que está sempre conosco. Senhor, que nessa noite o nosso coração, Senhor, seja revigorado, que a nossa fé seja acrescentada, seja fortalecida, Senhor, para nós olharmos para o Senhor, ó Pai, a cada dia, a cada momento. Amém. Senhor, eu quero pedir a Ti nesse momento, que o Senhor continue abençoando esta igreja poderosamente. Amém. Que a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia seja sobre cada vida, todos os dias, em cada louvor, em cada oração, em cada pregação, em cada momento em que eles estiverem aqui, que a Tua graça seja abundante, que Teu Espírito seja presente, Senhor. Amém. Abençoa também a vida do pastor Ageu, Pai, que hoje não esteve aqui, mas que a Tua graça bendita o acompanhe por todos os dias. Amém. Pai querido, eu Te louvo e nós Te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Todas as crianças louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Todas as crianças louvem ao Senhor a terra
tão maravilhosa que foi este dia. O horário passou no incentivo. Deus abençoe os irmãos, que leve a boa impressão de nós, do nosso conselho, o pastor, que com certeza nós amamos ele, ama vocês também. Ele fica sentido nesse pé, me perdoe, mas o cara aconteceu. Outro carro está tão bom, fiquei muito dia no aluno no seu carro. Acontece. E a única coisa que eu pedi para a igreja, continue orando pelos nossos jovens. Eu, na verdade, hoje eu fiquei muito emocionado, muito feliz. E Deus é Deus. Deus não é padrasto, né? Ele não é Deus de mentira, não é Deus que mente, é Deus de verdade. Quando eu vi o jovem cantando hoje com mais vida, e para que o outro volte para a casa do Pai. Nós lembro que nós pegamos uma pandemia essa época, quando entramos na cidade, principalmente, não sei se a Assembleia de Deus, mas deu uma amortecida enorme nas igrejas, principalmente a juventude. Quase que não quiseram voltar mais para a igreja. E é ruim. E hoje, graças a Deus, no sítio, a igreja está caminhando. Que Deus abençoe a nossa igreja, a sua igreja e o povo de Deus em geral. Nós vamos ficar em pé, nós vamos fazer a oração dominical e depois o irmão vai impetrar a bênção. Nós estamos encerrando o nosso culto e louvor a Deus à noite. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com toda a igreja, e toda a igreja diga juntamente: Amém.